Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao novo vídeo no canal. E hoje eu queria falar uma coisa com vocês que eu tenho refletido e pensado muito e pedir direcionamento do espírito para me ajudar a comunicar para vocês da melhor forma. E ultimamente eu tenho refletido muito sobre uma questão que o Senhor nos mandou fazer. E que hoje em dia é extremamente desafiador fazer, porque o conceito disso foi completamente deturpado. Há algumas semanas eu tava na minha igreja local e a pastora da igreja, ela tava pregando, né, a respeito de um assunto específico. E ela comentou sobre uma coisa que me chamou muita atenção e desde então, isso faz mais ou menos um mês, desde então, esse tema, isso não tem saído do meu coração e eu tenho visto o quanto que isso é muito relevante e quanto que nós cristãos precisamos lembrar e sermos lembrados dessa verdade. Ela estava falando sobre um tema específico, ao certo eu não lembro, me perdoe, minha memória é péssima. E no meio, assim, da mensagem dela, ela comentou sobre o fato de que tudo se resume ao amor. E quando eu escutei isso, eu paralisei, eu fiquei assim, caramba, quanto tempo eu não escuto alguém falando sobre isso? Há quanto tempo no nosso meio cristão eu não escuto alguém falar essa frase de tudo se resume ao amor? Hoje em dia, o conceito de amor foi completamente deturpado, não só hoje em dia, mas, sei lá, uns 20 anos pra cá. Esse conceito, né, ele vai sendo moldado ali durante os anos e a forma que vai surgindo novas coisas, vai surgindo novas pautas e esse conceito é atualizado e a gente precisa se atualizar e tentar entender o que está acontecendo e o que o mundo, né, tem como conceito de amor não pode ser o nosso conceito de amor, nós cristãos, nós que entendemos a Bíblia, nós que conhecemos a Cristo. Não podemos seguir a linha do que o mundo segue, né? Existem vários versículos bíblicos a respeito disso. Mas quando ela falou a respeito que tudo se resume ao amor, veio muito na minha cabeça 1 Coríntios 13, né? Que fala que o amor é paciente, o amor é bondoso. É um dos versículos mais falados mundialmente. Tem até numa música que, se eu não me engano, e mais falados em casamentos também. Então é algo que todo mundo já conhece. Mas difícil de praticar, né? Eu não vou falar pra você que amar o próximo como o Senhor nos amou é a coisa mais fácil do mundo. Mas deixa eu te falar, se você que tá me assistindo é cristão e não ama o seu próximo, você tá pecando. E você não está sendo o que Jesus falou pra você ser. E você, principalmente, não tá sendo parecida com ele. E eu não tô falando aqui pra você como se eu fosse a expert do amor e eu amasse todo mundo e saísse soltando corações por aí. Eu sou um ser humano tanto quanto você, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas brigas e discussões e coisas a serem moldadas e aprendidas, mas nós nos esquecemos de muitas coisas. E a gente começa a viver moralmente e não biblicamente. Então, sim, na Bíblia fala pra gente perdoar o próximo, pra gente se humilhar, pra gente se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Da outra fase, pra gente caminhar mais uma milha, pra gente ouvir, pra nós não sermos orgulhosos. Se a palavra de Deus falar tudo isso e nós estamos agindo ao contrário, mais uma vez estamos pecando. Então eu não tô vindo aqui pra condenar você, mas eu tô vindo aqui pra te fazer pensar e realmente refletir se você tem amado. Porque muitas vezes, gente, como eu falei, eu sou ser humano. Então, em muitas situações da minha caminhada de vida e em muitas situações, e muitas mesmo, eu tive que me humilhar. Eu tive que engolir meu orgulho, minha justiça própria, pedir perdão e amar o próximo, independente do que o próximo tenha me feito. Se o próximo falou mal de mim, se o próximo olhou torto pra mim, se o próximo me tratou de maneira ríspida, enfim, em muitos contextos, né? Eu acho que quando a gente não se move em amor, a gente não se move na principal fonte da qual o Senhor veio. E, gente, todos nós somos imperfeitos. Se a gente esperar a perfeição de alguém, nós estamos sendo hipócritas. Porque Jesus morreu no nosso lugar, mesmo nós sendo
imperfeitos. Não existe esperar a pessoa melhorar ou esperar a pessoa ser perfeita para assim amar a pessoa. Amar e perdoar não quer dizer que nós vamos conviver e aceitar tudo aquilo que aquela pessoa faz. Nós podemos amar e perdoar colocando limites, mas você não pode deixar de amar essa pessoa. Ultimamente eu tenho visto, principalmente no mundo cristão, a qual eu estou completamente inserida, o endurecimento dos corações a respeito disso. Eu acho que essa é uma das principais coisas que o Senhor nos mandou fazer para o próximo. Eu acho que é uma das principais coisas que a gente se esqueceu de fazer e que tá perdido no conceito mundial e moral, sabe? Acho que quanto mais a gente se esquece do porquê o Senhor morreu por nós, a gente se esquece do porquê viver hoje em dia. A gente se esquece como tratar o outro, a gente se esquece como nos mover, sabe? E, gente, eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil. Nós somos de carne, né? Nosso sangue continua circulando. Mas nada disso, absolutamente nada disso, pode ser uma desculpa. Muitas vezes no meio da caminhada a gente coloca tantos empecilhos e desculpas para justificar a sua atitude. Mas como cristão, o seu dever é amar o próximo. E eu tô aqui para te lembrar isso. Ame como o Senhor te amou. Ame como o Senhor ama aquela outra pessoa, mesmo ela sendo muito difícil, mesmo as coisas não resolvendo do jeito que você queria, mesmo o relacionamento e a relação precisando de muita manutenção, mesmo o relacionamento e a relação ali precisando de muitos limites, ame como o Senhor o amou, porque você não tá fazendo isso para aquela pessoa, você está fazendo isso para Cristo. Nós não devemos nada a absolutamente ninguém, nós devemos a Cristo. E por conta de Cristo, nós fazemos aos outros. Tem um texto desse livro aqui, que eu estou lendo, que é O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot, e eu queria ler para vocês. Ela fala assim: não podemos jamais esquecer que, se quisermos evitar o sofrimento, devemos ter o cuidado de nunca amar nada nem ninguém. As dádivas de amor têm sido dádivas de sofrimento. Essas duas coisas são inseparáveis. Eu sei, gente, que amar dói. Eu sei, gente, que perdoar e matar o nosso eu e matar a nossa carne e fazer tudo isso dói muito. E muitas vezes nós temos desculpas e justificativas para fazer o que a gente faz e falar do jeito que a gente falou e agir do jeito que a gente agiu. Mas biblicamente, se você quiser se parecer com Cristo, você não tem desculpas. O Senhor, ele suportou coisas que nós nunca imaginaríamos. E ele fez, e ele amou, e nós sabemos que ele é um ser perfeito e que ele é assim, é da natureza dele. Mas se você quiser ser parecida com Cristo todos os dias, eu quero te pedir hoje para que você coloque isso nas suas orações. Amar como o Senhor te ama, perdoar como o Senhor te perdoou, agir do jeito que o Senhor age com você, fazer exatamente do jeito que o Senhor quer que você faça, porque é a sua missão como cristão. Se possível, tenha paz com todos. Se possível. Gente, busque no Senhor refúgio. Eu sei que muitas vezes, em muitas situações, eu falo isso como uma experiência pessoal. Busque refúgio no Senhor. Vai existir coisas que só Ele vai te entender. E só Ele vai te direcionar do que fazer, tá? Ame como o Senhor te ama. Esse é o verdadeiro conceito de amor. Aquele que morreu no nosso lugar, em perdão dos nossos pecados. Ame. Se humilhe. E haja como o Senhor agiu ao seu favor. E ao favor do seu amiguinho do lado, que eu sei que é difícil amar o próximo. Mas é desse jeitinho, gente. Essa é a graça do Senhor. É fazer coisas que a gente não entende, mas que faz todo sentido. Sentido pro reino e sentido pra nós. É a eternidade que nós precisamos. Tá bom? E coloque isso nas suas orações. Não tem como nós aprendermos a amar como Cristo nos amou se Ele não nos ensina. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Um beijo e tchau.